pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de ir ter convosco. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Fui do 10 ao 12. Do 10 ao 12. Romanos 1. Sorry. Romans chapter 1, verse... Eu falei 10? Sorry. 10. Capítulo 1, verso 10. Chapter 1, verse 10. Você leu do 10 até onde? Li do 10 até o 12. 10 through 12. Making request if, by some means, now at last I may find a way in the will of God to come to you. For I long to see you, that I may impart to you some spiritual gifts, so that you may be established. That is, that I may be encouraged together with you by the mutual faith both of you and me. Vou ler o verso 13, hein, irmãos? I'm going to read verse 13 now. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Now, I do not want you to be unaware, brethren, that I often planned to come to you, but was hindered until now, that I might have some fruit among you also, just as among the other Gentiles. Amém. Amen. Os irmãos podem se assentar. You may be seated. Irmãos, uma alegria muito grande estar aqui essa noite, Brother, it's a great joy to be here tonight, podendo ministrar a palavra. be able to minister the word. É uma oportunidade que eu quero agradecer aqui ao pastor Denis e ao pastor Marcelo pelo convite. Great opportunity that I want to thank Pastor Dennis and Pastor Marcelo for the invitation. E a minha oração, que eu tenho pedido a Deus, de que eu possa ser boca de Deus para a sua vida essa noite. My prayer is that I've prayed to the Lord for me to be the mouth of God for your life tonight. Esse é o meu propósito. E eu tenho certeza que você também não saiu de casa à toa. This is my purpose, and I know that you didn't leave your house for no reason. Você vai sair daqui com a sua resposta, com a sua vitória também. You will leave this Você pode place dizer with amém? your answer and your victory. Can you say amen? Eu vou dar um panorama do que eu tenho lido da carta de Romanos, para que a gente possa fazer uma aplicação aqui essa noite. I'm going to give you a panorama of what I've read in the book of Romans so we can make this applicable for our lives tonight. Vou começar falando de Roma, na época que foi escrita essa carta. I'm going to talk about Rome in the time where this letter was written. Roma era uma cidade, era uma grande cidade, era o centro do mundo naquela época. Rome was a massive city, the center of the world at that time. Dizem os historiadores que aproximadamente 1 milhão de pessoas viviam em Roma naquela época. The historians say that approximately about 1 million people lived in Rome at that time. Para você ter uma ideia, estados como Vermont, New Hampshire e outro estado que está aqui para cima, que eu esqueci o nome agora. For you to have some kind of idea for the top states here, Vermont, Maine, and New Hampshire, São aproximadamente entre 1 milhão a 2 milhões de pessoas. there are approximately 1 to 2 million people. Porque normalmente temos o costume de menosprezar ou diminuir histórias bíblicas dessa época. Usually we have the tendency to lower some of the historical teachings of that time in the Bible. E dizemos assim, isso não tem como caber agora, isso não é para essa época. Aquela época era outra época. And then we say, this isn't for now, that was for some other time. A sociedade de Roma era de historiadores, poetas, pensadores, formadores de opinião, artistas, era toda essa classe, era a elite de Roma. The citizenship of Rome was high class. It had historians, teachers, professors, the big time people. E ainda tinha o maior exército da época, que era o exército romano. And the greatest army of the time is the Roman army. Associado a isso, Roma era uma cidade que viviam muitas pessoas de outros países, de outras regiões. As extensões territoriais de Roma, diz a história, que ia até o Mediterrâneo. Então, tinha gente de todo lugar. Falei alguma coisa errada? Você falou muito. Fala de novo. Sorry. A extensão territorial de Roma, eu não lembro mais o que eu falei.
Vamos The lá. square area of Rome was so massive that it extended, had people from all over the world living in that place. Existiam estradas sinalizadas, There were highways. comércio amplo, There were amplified business places. pessoas de todos os lugares People from everywhere. e uma diversidade cultural muito grande. And a great diversity in culture. Então tinha problemas políticos, problemas econômicos, So there were economic and political problems, problemas morais. moral problems. Era uma cidade gigante. It was a massive city. Vocês estão percebendo alguma semelhança aonde a gente vive? It's a great similarity to where we live. Diversidade cultural, Cultural diversity, problemas morais, moral problems, problemas financeiros, problemas econômicos. financial problem, economic problems. Então, é uma história que a gente consegue aplicar aqui para a nossa realidade também. So it's a story that we can apply into our reality. Então, é disso que eu quero falar para vocês essa noite. So this is what I want to tell you about A tonight. igreja de Roma estava dentro deste contexto. The Church of Rome was inside this context. Uma cidade com mais de 1 milhão de pessoas, A city with over 1 million people, comércio abundante, great commerce places, muito dinheiro, a lot of money, muita gente distante de Deus a lot of people distant from God, e uma igreja recém-fundada. and a church recently founded. Amém? Estão aqui comigo? Amen? Following me? Então esse é o panorama de Roma. Então não se difere muito da nossa realidade também. So this is Rome's this is Rome's reality, a lot like our reality. Vou falar um pouco sobre a carta especificamente que Deus tem falado comigo. So I want to speak to you specifically about the letter, and God had spoken to me about this. A carta foi endereçada à igreja de Roma. This letter was directed to the Church of Rome. A igreja de Roma basicamente era de judeus e gentios, It was mixed by Jewish people and Gentiles, ex-escravos, people that used to be slaves, estrangeiros foreigners, e judeus recém-convertidos. and recently converted Jewish people. E eu fico imaginando quando chegou a carta. And then I imagine when this letter came, Paulo, Paul, servo. bondservant, Em outras versões, in other versions, que a gente evita muitas vezes, and that we try to not read it, Paulo, Paul, escravo. a slave, a bondservant. E essa carta chega para a igreja de Roma. And this letter arrives to the Church of Rome. E Deus começou a ministrar no meu coração And God started to minister in que my o heart remetente da carta that the reader of the letter, legitima muito o que a carta está escrito. it legislates a lot of what is written. Vou te dar um exemplo aqui. I'm going to give you this example. Quando chega uma carta, por exemplo, na nossa casa do BJ's When a letter maybe from BJ's arrives at our house ou da Geico, or from Geico, você sabe que é propaganda. you know it's marketing. Thank you. E normalmente você descarta essa carta, And then you right away get rid of it porque você conhece o remetente. because you know who it's coming from. Agora, olha que interessante. Paulo, escravo, remetente da carta. And then look at interesting, the sender of the letter, Paul, servant. Ele está se comunicando com membros que eram ex-escravos. He's communicating with people that used to be slaves. Muitos sabiam que ele era cidadão romano também Many knew that he had Roman citizenship e de nascimento judeu. and born a Jewish man. Se ele faz uma carta apenas como Paulo de Tarso, If he writes a letter just saying Paul of Tarsus, os membros constituídos da igreja que eram judeus the members from the church that used to be Jewish people, poderiam se sentir privilegiados. they could have felt privileged, Mas ele coloca Paulo escravo. but he writes Paul slave. Os membros que eram gentios, que eram estrangeiros, que eram escravos, ou ele está falando com a gente também. The Gentiles, the ex-slaves, they said, oh, he's speaking to us as well. Então o remetente da carta So the sender of the letter, legitima o conteúdo da carta. he made what was written valid. No verso 7, Verse 7. diz assim: a todos, verso 7 do capítulo 1, So chapter 1, verse 7. a todos que estão em Roma, To all that are in Rome, amados de Deus, loved by God, chamados santos, that are called to be holy, graça e paz de Deus. grace and peace from God. Diz os historiadores que eu estava pesquisando Historians say, as I was searching,
que isso era uma apresentação usada para os judeus no Antigo Testamento. This was how the Jewish people presented themselves in the Old Testament. Então, na carta, ele também estava falando com os judeus. So in the letter, he's also speaking to the Jewish Então, já people. quero dizer aqui para a igreja, irmão, não importa de onde você veio, não importa para onde você vai, So I wanna não importa a sua origem, So I o wanna que say to Deus tem é para todo mundo. No matter where you came from, no matter who you are, no matter where you have been, what God has is for everyone. Amém? Amen? Está todo mundo aqui comigo? Everyone following us? Interessante que quando chega uma carta, por exemplo, Interesting, when a letter arrives, se eu receber uma carta do pastor Marcelo, if I receive a letter from Pastor Marcelo, eu falei assim, rapaz, deve ter um cheque aqui dentro. and I say, maybe there's a check in here. A gente, quando pega uma carta de um banco ou de um pagamento, When we get a letter from a bank or from a payer, a gente abre e parece até que está fazendo uma cirurgia no coração, para não rasgar o cheque. we go so smoothly, it's like doing a surgery. Porque, mais uma vez, eu quero reforçar isso. O remetente da carta Because I wanna emphasize this, the sender of the letter, diz muito sobre o conteúdo da carta. it tells you exactly what's in the letter. Vou falar aqui um pouquinho da nossa realidade entre os brasileiros. I'm gonna speak a little bit of the reality of the Brazilians. Se vier uma carta da imigração, If there's a letter from immigration, meu irmão, se tiver família em casa, if there's family at home, todo mundo senta em volta da mesa. everyone sits around the table. Porque o remetente, ele fala muito sobre o conteúdo da carta. Because the sender talks a lot about what's in the letter. Você vai pegar a carta no correio You're gonna go grab it at the post office, e quase tem que chamar a ambulância junto. and you almost have to call an ambulance together. Porque o remetente da carta, ele fala sobre o conteúdo da carta. Because the sender of the letter talks about what's in the letter. Eu quero aproveitar aqui, meu irmão, não é de mim isso. I Isso é wanna- da parte de I Deus. want to take this opportunity. This Nosso is not pastor from me, this teve is um from sonho. God. Our pastor had a dream. Que tinha muito green card There were chegando. a lot of green cards arriving. No dia que ele falou, eu achei que todo mundo era cidadão americano. O pessoal, não, amém e tal. Eu falei, When he said, I thought a lot of people here Falei- were American citizens because Ele- most people didn't. assim, beleza, então acho que isso sou eu mesmo. He said it must have been only for me. Mas eu quero incentivar os irmãos. But I want to Liberar uma palavra para os irmãos aqui. Meu I irmão, want to give you a processos que word of estão encouragement presos. here. The processes that are processos locked que up. estão atrasados. The processes that are Processos delayed. que ainda não tiveram resposta há muito The tempo. process of those who have been waiting a long time. Pega a palavra do teu pastor. Take the word of your pastor. Confirma no teu coração Confirm it to your heart. que Deus tem mais para você, meu irmão. That God has a lot more Confia for nessa you. palavra. Trust in this word. Amém? Você Amen. pode glorificar a Deus You por can isso? glorify God for this. Deixa eu falar aqui. Quem tem promessa da parte de Deus aqui? Let me say, who has promises from God here? Quem tem mensagem da parte de Deus aqui? Who has a word from God here? Deixa eu ler alguns textos aqui. Let me read a few texts here. 1 João capítulo 2, 1 John chapter 2, verso 25. Vê se vocês descobrem quem é o remetente. 2:25. See who you know who the sender was. E esta é a promessa que ele nos deu: vida eterna. Alguém desconfia do remetente? O que vocês acham? A mensagem é boa? And it says, and in this fellowship we enjoy the eternal life. Who do you think sent this message? 1 João capítulo 10, verso 10. 1 John chapter 10, verse 10. No, Então anotei errado. I wrote it wrong. Sorry. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. The thief comes to kill, steal, and destroy. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. I came that you may have life and have it in abundance. Quer mais uma promessa? You want Quer one mais more uma bless- mensagem? One more promise, one more message. Salmo 91, 10. Psalms 91:10. Nenhum mal ou atingirá, desgraça nenhuma chegará à sua tenda. Meu irmão, nenhum mal vai chegar na sua casa em nome de Jesus. No evil will conquer Você you conhece in o the name of remetente? Jesus. You know who sent the letter. Filipenses capítulo 1, verso 6. Philippians 1:6. Estou convencido I am aware de que aquele que começou a boa obra that the one that has begun the good work em vocês in you, vai completar he até a will vinda de complete to Jesus the coming of the Cristo. Lord Jesus Christ. Aleluia. Quem é o remetente? Who's the sender?
Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Because a child has been born, a child has been given unto E o you. principado está sobre os seus And the ombros. principles are upon his shoulder. E seu nome chamará And his name shall be Maravilhoso, Marvelous, Conselheiro, Counselor, Deus forte, God, strong Pai God, da eternidade Father of eternity, e Príncipe da and paz. Prince of Peace. Esse é o remetente. This is the sender. Esse é quem tem te mandado mensagem. Então confia. This is the one that has sent the message, so trust. Glória a Deus por isso. Você pode exaltar o nome do Can you Senhor. exalt the name of the Pode Lord? pegar 10 segundinhos aí 10 e seconds for you dizer to palavras exalt. para Ele de For you to exaltação. say words to him of exaltation. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Meu irmão, o tema central dessa carta The central theme of this letter, é a doutrina da justificação pela fé. the doctrine of justification by faith. Que o justo viverá pela fé. That just must live by faith. Pastor Henrique, eu não consegui passar do versículo 14, tem 2 meses. Pastor Pesh, I haven't been able to go past verse 14 for the last 2 months. De tanto que Deus tem falado comigo. So much the Lord has spoken to me. Eu quero destacar aqui I want to say something here. algumas coisas dessa parte que nós lemos. I want to highlight a few things of what we have read. Vou dizer uma frase aqui. I'm going to say a phrase here. As adversidades da vida The adversities of life não podem cannot ou não deveriam or should not te desviar do propósito. take you away from the purpose. Apóstolo Paulo Apostle Paul tinha como essência dele had one of his essence, missão, missions, missionário, being a missionary, ir para o campo. go to the field. Você imagina um Imagine. missionário A missionary não conseguindo ir para o campo. not able to go. Não sei se vocês têm a oportunidade de conhecer missionários, I don't know if you had the opportunity to get to know some missionaries, mas normalmente eles ficam agoniados dentro da igreja. but usually they can't settle inside the church Porque eles ficam pensando, meu Deus, tem gente precisando ouvir de Jesus. because they're constantly thinking someone needs to hear of Jesus. Tem gente morrendo por There's Jesus. someone dying because of Jesus. Tem gente precisando ouvir do amor dele. There's someone needing to hear of his E eu love. tô aqui, eu tenho que sair. And I'm here, I got to do something. Eu fico imaginando Paulo nessa agonia. I imagine Paul in this anxiety. Mas a limitação But the limitation, ou a falta de ferramentas, but the lack of tools, porque a palavra diz mais para frente que ele estava sendo impedido. because the Bible says later on that he was being hindered. Não sei se era por parte de Deus. I don't know if it was from God Qual era a limitação? or what the limitation was. Não foi um impeditivo para que ele não fizesse nada. It was not something that made him not do anything. Vou aplicar aqui, pode ser? Let me apply this so you can understand. Quantas vezes nós não fazemos o que devemos fazer na obra de Deus, por exemplo? How many times we don't do what we should do in the work of God, for example? Pastor, lá na minha igreja era diferente, eu não consigo fazer aqui assim. In my church was different, I can't do it here. Mas aqui eu estou trabalhando muito, não dá para eu fazer. And here I work too much, there's no way to do it. Às vezes o pastor não me dá tanta oportunidade. I don't think the pastor gives me enough opportunities. Meu irmão, Paulo, Brothers, Paul, ele falou assim, já que não dá para eu ir, he said, since I can't go, já que não dá porque eu estou impedido, because I've been hindered to go, eu vou escrever uma carta. I'm going to write a letter. Eu vou mandar uma mensagem. I'm going to send a Porque text. alguma coisa precisa ser feita. Because something has to be done. Talvez ele não tinha noção Maybe he had no idea que hoje nós estaríamos conversando a respeito dele e da carta. that today we'll be talking about him in this letter. Que talvez fosse uma coisa que ele falou assim, não é o que eu queria fazer. And that maybe it was something he would say he didn't want to do it. Meu irmão, tem coisas que estão nas suas mãos There are things that are in your hands que você está esperando o cenário ideal. that you're waiting for the perfect scenario. Talvez o cenário ideal não venha, And maybe the perfect scenario does not come. talvez o cenário ideal não chegue. Maybe the perfect scenario will never happen. Mas o pouco que você propor a fazer, But the little that you decide to do com qualidade e coração, with quality and by heart, vai refletir na igreja do Senhor daqui a alguns it anos. will reflect in the church, Vai refletir in na the sua church of the casa Lord daqui a for a few alguns years. anos. It will reflect in your house in a few years. Vai refletir na vida dos teus It filhos e will dos teus reflect netos. in your kids and your E grandchildren's você lives. está esperando o cenário ideal, You're waiting for the perfect scenario que pode não acontecer. that might not happen. Pastor, mas é difícil. But pastor, it's hard. Esforça-te e tem de bom ânimo. Be a goodwill. Esforça-te e tem de bom ânimo. A minha oração Be a goodwill. My heart is
é que as nossas limitações, My prayer that our limitations que está sendo impeditivo para realizarmos da maneira que nós gostaríamos, that has been hindering for us to do something the way we would like to, Deus nos dê ferramentas espirituais God may give us spiritual weapons para que potencialize so that it may make it potential. aquilo que você pensa que é pequeno, What you think is small, aquilo que você pensa que não vai dar em nada, what you think it's not going to be worth aquilo it, que você pensa que ninguém está vendo. what you think no one is Mas seeing. o Senhor, Rei dos Reis, But the Lord, Jesus King of Cristo, Kings, Jesus Christ, está esperando você is waiting for you para realizar essa obra. to make this happen. Amém? Amen. Glória a Deus. Praise God. Outro ponto, compartilhamento de dons. Essa palavra ficou bonita, não ficou? Another point, sharing of gifts. Good looking word, he said. Ele diz aqui, para que pudéssemos comunicar, eu queria estar com vocês para que pudéssemos comunicar. He said, I Os would like dons. to be with you so I could communicate these gifts. Irmão, isso é muito lindo, This is beautiful porque o dom because a gift que Deus tem te dado, that God has given you, ele serve para edificar it serves to edify a sua vida, your life, a vida do outro the life of the neighbor, e a igreja. and the church. Pastor, mas eu não tenho um dom. Pastor, I have no gifts. Eu vou chegar lá. I'm going to get there. Edificar uns aos outros. Vamos lá, Efésios, Edify one another. Ephesians capítulo 4, chapter 4, verso 11. verse 11. 11 e 12. 11 and 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, como para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. God gave the church, the apostles, the prophets, the evangelists, and the pastors and teachers. Their responsibility is to equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ. Meu irmão, My brother, dons, gifts, habilidades abilities que Deus tem te dado, that God has given you serve para edificar a vida do outro. serves to edify the person, your neighbor. Uma das razões da igreja existir como corpo de Cristo One of the reasons for the church to exist as a body of Christ, é nós edificarmos uns aos it outros. is for us to edify one another. Quantas vezes nós não tínhamos vontade de vir à igreja? How many times we didn't have the will to come to church? Ou sou só eu? Or is that just me? E você chega aqui desanimado And you get here down e toca o louvor and the worship, Pastor prega. praises, pastor preaches, e você fala, ainda bem que eu vim. and you're like, thank God I came. Porque o dom da palavra, o dom da ministração do louvor, Because the gift of the word of ministering the worship, o aperto de mão de alguém lá fora shaking someone's hand out there, mudou a minha história. changed my day, changed my Então, story. o dom, o compartilhamento de dons aqui So the sharing of gifts here é para edificação da is igreja. to edify the church. Aí eu pergunto para você, And then I ask you, você pode não estar ligando para você mesmo, you might not E para care seu irmão? about you, but what about your neighbor que se edifica com você. that gets edified by you? Vou contar um testemunho aqui do Márcio, I'm going to give a testimony, Marcio's testimony here, líder do louvor. leader of the worship team. Outro dia ele estava conversando, The other day we were talking. eu fiquei 2 anos no Brasil, I spent 2 years in Brazil, e eu tinha esquecido como a voz dele era bonita. and I forgot how beautiful his voice is. E eu falei pro pastor Davi assim, And I said to Pastor David like this. não falei na frente dele para não engrandecer ele. I didn't say it for him to hear so he wouldn't get buffed up. A voz do bicho é bonita mesmo, né? Falando, Yo. não tá nem cantando. The guy's Tinha voice esquecido. is beautiful, just talking, imagine singing. Em um desses domingos tinha uma pessoa que estava visitando a igreja, não era cristã, And one of these days there was an unbeliever at church, e falou para mim, que voz bonita dele. and this person said to me, what a beautiful voice that guy got. Aí eu pensei, ó, o Espírito Santo edificando a vida de alguém através da vida do Márcio. And I thought the Holy Spirit edifying someone through Marcio's life. Vocês estão entendendo? You understand? Vocês estão comigo? Amém? Are you following me? Então não é para benefício próprio. It's not for self-benefit. E isso aqui é muito sério. And this is very important. A sua manifestação, a manifestação do seu dom, The manifestation of your gift, da sua habilidade, of your ability. isso é meu, ok? This is me, right?
ela tem uma janela de tempo It has a window of time para ser realizada. to be realized. Para a salvação, não. Not for salvation. A timeline da salvação, The timeline of salvation. até o último minuto, Till the last second, você tem chance de salvação. you have a chance of salvation. Ainda que você não sabe Even if you don't know quando você será chamado. when you will be called. Porque a morte não faz distinção de ninguém. Because death comes for everyone. Porém, ministério, Ministry, dons e habilidades, gifts and ability, existe uma janela de tempo. there's a window of time. Quantas vezes a gente ouviu pessoas, How many times we've heard people, eu lembro dela cantava tão bem, agora não tá I a mesma remember coisa. that person singing, it used to be amazing, now it's not the same thing. Ele pregava tão bem, mas não parece que prega bem, mas falta alguma coisa. Preached so well, I mean he still preaches well, but it seems like something's missing. Deus usa os dons e habilidades do seu povo God uses the gifts and the abilities of his people para a necessidade da igreja. for the necessity of the church. Então, se você não se colocar à disposição, So if you don't put yourself in Deus puxa position, outro God will use someone e else. usa outro. He's gonna use Então, someone meu else. irmão, So essa brother, noite, tonight, desenterra o teu talento, so unbury your talents, desenterra o teu dom. unbury your gift. Lá no Brasil eu cantava e a igreja era And tomada. you say, oh, in Brazil I used to sing, the church would get on fire. Eu era irmão de oração I e used to pray acontecia. so much and things would happen. Irmão, hoje é noite de But despertamento. tonight is O a night Espírito of Santo te awakening. sacudir. The Holy Spirit shake you, Não digo só por você mesmo, not just for yourself, mas a igreja do Senhor precisa ser but the edificada. church of the Lord needs to be edified. Glória a Deus por isso, amém? Para embasar o que eu estou falando, 1 Coríntios capítulo 14, 1 Corinthians chapter 14, verso 12. Na verdade, vou falar sobre desenvolver quem já tem dom. and I'm going to talk about disinvolving, developing those that have a gift. Muitas vezes nós temos dons que nascemos com ele. Many times we have a gift that we were born with it, E o que eu estava dizendo, that I was saying. se você não desenvolver, If you don't develop, vai passar o tempo there's going to be a e time você vai ficando para trás. that you're going to be left behind. O pastor Denis comentou sobre isso esses dias. Pastor Dennis said something similar these past Nós days. estamos numa expansão. We are in a time, Não é só física, not just é physical, espiritual também. spiritual. Nós precisamos desenvolver o que Deus tem dado para nós. We need to develop what God has given us. 1 Coríntios capítulo 14, 1 Corinthians chapter 14, verso 12. verse 12. Assim, também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. And the same is true for you, since you are so eager to have the special abilities the Spirit gives. Seek those that will strengthen the whole church. Sobejar, overflow, expandir. Overflow, expand. Vou dar um exemplo aqui, eu vou citar um amigo de novo. I'm going to give another example of a friend, André. Andre. André é músico, pianista. Andre, the organ player Você here já at the tinha uma church. habilidade quando era novo para tocar piano? He had an ability when he was young to already play piano. Já tinha uma predisposição. He already had a predisposition. Mas pelo que eu sei da vida dele, But what I know from his life, ele foi para a Universidade Federal no Rio de he Janeiro went to a federal university in Rio para desenvolver o que Deus já tinha dado para ele. to develop what God had already given him. Tempos depois, ele foi para a Suécia A time later, he went to Sweden para estudar piano, uma área específica, to learn a specific type of piano, para desenvolver algo que Deus já tinha dado to para ele. develop something that God had already given him. E quer ver um exemplo muito bacana I want to see a good de fazer da example maneira que dá? to do the way you can. Quando a Cassiane veio aqui, When Cassiani came here, o André veio junto com ela. Andre came with her. E a gente falou, só dá para trazer o tecladista. And we said, Só dá para trazer o tecladista. we can only bring the piano player. Não dá para trazer a banda toda. We can't bring the whole band. Talvez alguns diriam assim, Maybe someone would say, não, só vou se for com a banda toda. they'd say, I'm only going to go if the whole band goes. Ele veio. He came.
Ele não conhecia os outros músicos, mas ele He veio. didn't know the other musicians here, but he came. Ele gostou daqui, He liked it here. a gente gostou dele. We liked him. E uns anos depois ele está aqui com a gente. And a few years later, he is here Talvez with us. essa atitude dele de Maybe- fazer da maneira que dava, mas com zelo, Maybe ele they- nunca imaginou que estaria aqui. Maybe his attitude of doing what he could, but with zeal, never imagined he would be here one day. Então, mais uma vez, voltando lá atrás, So again, going back, faça da maneira que Deus tem permitido você fazer, mas não deixe de fazer. do the way that God has permitted you to do, but do not lack of doing it. Que Deus, além de abençoar a sua igreja, God not only blesses the church, vai abençoar a sua casa but He will bless também, your eu creio. house as well Glória a as I Deus. believe. Amém. Romanos Romans, verso 13. Não quero, porém, irmãos, que vocês muitas vezes, que eu propus ter convosco, para também ter entre vós algum fruto. Quero falar para vocês sobre intencionalidade I want you na to obra de know Deus. that I've been prevented until now, that you may be able to give spiritual fruits. Nós vivemos num mundo que é espiritual. We live in a spiritual world. Nós lidamos com coisas We espirituais. deal with spiritual things. Mas precisamos ser racionais But we also need to be e rational intencionais and be intentional nas nossas ações in our attitudes no reino de Deus também. in the kingdom of God as well. Nós precisamos planejar We need to plan para que dê fruto. so that we may give fruits. Nós não podemos acordar de manhã no domingo. We can't just wake up Sunday morning Onde está minha Bíblia? and say, "Where's my Bible? Que horas começa o culto? What time does service start?" Nós precisamos planejar We need to plan com intenção and be intentional para que vejamos frutos so that we may see nos fruits nossos ministérios in our ministries e também nas nossas vidas. and also in our lives. Amém? Amen. Intenção. Paulo, ele dá o exemplo do fruto da agricultura, Paul gives the example of agricultural fruits porque o fruto, na verdade, é o resultado de todo um processo. because the fruit is a result of a big process. É o resultado de um cuidado, It's a result of a care de cuidar a terra, to take care of the soil, de colocar semente, to plant a seed, de regar a terra. to water the soil. A planta nasce, The plant grows, proteger do sol. sprungs, and then it's protected by sun. Quando cresce um pouco, começa a podar And then when it starts to grow, you gotta trim it, prune it, para que haja o fruto. so that there may be fruits. Então, o que Paulo está dizendo aqui? So what is Paul saying here? Gente, eu não estou aqui só porque eu sou bonzinho, não. He's saying, I'm not here because I'm a good guy. Eu amo a Jesus, amo a Deus, I love Jesus, I love God. mas eu quero ver algum fruto aí. Uh-huh. Eu quero ver algum fruto. I want to see fruits. Eu estou fazendo isso aqui com intenção. I'm doing this being intentional. Isso aqui não é só emoção. This is not just emotional. Por isso que nós não devemos vir à casa de Deus só quando sentimos. This is why we can't come to the house of the Lord only when we feel like A it. gente tem que respeitar um processo We need to respect the process para que haja fruto. so that there may be fruits. Porque se fizer só quando você sentir, você não vai fazer. So if you do something only when you feel like it, you're never going to do it. Amém? Amen? Glória a Deus. Praise God. Próximo ponto, no mesmo versículo ele fala sobre encorajar a fé um do outro. In the Interessante same verse, he talks about encouraging one another's faith. que na minha versão Interesting, in my version, ele fala dele comunicar o dom para a igreja. he speaks about him communicating the gift to the church. Quando ele fala de fé, When he talks about faith, ele diz que ele precisa encorajar a igreja, he needs to encourage the church, mas também precisa ser encorajado. but needs to be encouraged as well. Meus irmãos, Brothers, era Paulo it was Paul. que teve um encontro sobrenatural na estrada de Damasco. Had a supernatural encounter on the way to Damascus. O que você está querendo dizer? Que Paulo estava fraco? So you're trying to tell me that Paul was weak? Não, mas que ele entendia a necessidade, No, that he understood the need, independente do tempo de cristão que ele tinha, independent of how long he had been a Christian, independente das experiências profundas que ele tinha, independent of his profound experiences he had, de ser encorajado to be encouraged e de encorajar. and to encourage. Deixa eu aplicar aqui para a igreja. Let me apply this to the church.
Meus irmãos, não importa o tempo que nós temos de cristãos. Brothers, it does not matter the time you've been a believer. Não importa o tempo de experiência que você tem. It does not matter how much experience you have. Não é tão importante a profundidade das experiências que você tem. It is not important the profound experience that you have had. Se você não estiver apto ou aberto If you're not open para ser encorajado, to be encouraged, para ser to fortalecido, be fortified, para ser to alimentado. be fed. Não, eu não preciso mais ir na igreja. Oh, I don't need to go to Não, church isso aí eu já anymore. sei de tudo. Oh, I know all that. Ah, rapaz, quando você nasceu, já tava. Pastor, when you were born, Meu irmão, nós precisamos em todo tempo encorajar uns aos outros. beloved, we need at all Independente do time nosso encourage tempo. one another, no matter how Paulo long we've been a believer. Paul, Estava dizendo aqui, he was saying here, eu preciso me encorajar I need to encourage myself através da vida de vocês. by your lives. E eu preciso trocar essas experiências com vocês. And I have to relate these Que a experiences with nossa you. fé, a nossa vida, That our faith, our lives, mais uma vez, ela se fortifica it is one more time fortified na nossa comunhão. in our communion. Então, se você que está em casa nos assistindo So agora, if you're home now watching us ou quem sabe está cultuando, or worshiping with us, se você tem a opção de estar num corpo de Cristo, if you have the option to be here in the body of Christ, faça. do it. Se você não pode, a gente entende. If you can't, we understand. Existe não sei nem o que é, o desigrejados. There's those that don't go to church. Eles se intitulam desigrejados. No, they're actually not backsliders. They're actually people that believe to be Christians that don't go to church anymore. O resultado de estar desigrejado, sem comunhão, The result of being a non-church goer é morte, without being in communion é morte espiritual. becomes spiritual death. Meu irmão, quão suave é e quão bom é que estejamos em How comunhão aqui. sweet and how good it is for us to be in communion. Você pode adorar a Deus pela vida do seu irmão? Can you worship God for the brother's life? Você pode glorificar a Deus pela vida Can dele? you glorify God for the lives of Você each pode falar other? assim, vamos marcar um café. You can Ó, o pessoal deu uma desanimada aí, ó. Eu nem falei carne, gente. Café you é can get tranquilo. together, have some coffee. I didn't even say have steak. Just Glória a coffee. Deus por isso. Glory to Não God for valorize isso. Take value in this. Vou falar o que o pastor sempre diz aqui pra I'm going to gente. say what Pastor always says here. O que nós temos aqui What we have here é diferente. is different. Valorize, Take value in this. incentive. Um, Amanhã Encourage. eu te faço um desafio. I'm going to give you a challenge. Passe uma mensagem para alguém Send someone a text só para dar bom dia, just to say good morning, só para dar boa tarde, just to say good afternoon, só para dizer conte comigo. and just to say, hey, I'm here for you. Glória a Deus por isso. Isso é igreja, irmão. This is being a church. Glória a Deus. Glory to God. Já estou perto do fim. I'm close to the end. Sobre Paulo, About Paul, rapidamente. quickly. Apóstolo Paulo Apostle Paul apavorou os cristãos antes da sua conversão. he Perseguidor. brought great fear to the church before he became a believer. Era um perseguidor implacável. He was a non-stop persecutor of the church. Ele era mau. He was evil. Ele aprovou, estava ali no apedrejamento de Estevão. He gave the right for them to stone Stephen. E por que eu estou dizendo isso? Why am I saying this? Porque o Deus que mudou a vida de um homem como esse, ele Because- pode mudar a vida de qualquer um. Because the God that changed the life of a man like this can change anyone's life. Ele muda a história, He changes stories. ele muda He padrões. changes patterns. Pastor, você não conhece a minha realidade. Pastor, you don't know my reality. Eu estou falando de alguém que matava cristãos, I'm telling you about someone that killed Christians ou alguém que autorizava cristãos. or Autorizava authorized assassinatos. the killing of Christians. Se Deus mudou a vida, a história da vida de Paulo, God changed the story of Paul's life. meu irmão, eu estou sendo impulsionado para falar para você que está aqui visitando a gente essa noite. I'm being pulled to say to those who are here visiting tonight. O seu problema é muito pequeno. Your problem is small. Deus pode, God can. Deus faz, God does. Deus muda. God changes. Acredite, creia. Believe. Trust. Aleluia. Amen.